Ih, agora o Zuca já tá com a raquete ali, hein? Bom demais. O que deixa a nossa pressão alta também é ficar caçando esses pernilongos. Pelo amor... Você sabia que um cachorro também tem pressão alta? É verdade, isso é sério. Então você tá com pressão alta, seu cachorro tá com pressão alta, passeia com o cachorro. Aí já melhora, faz exercício. Ó, então, aqui. A gente vai falar sobre pernilongo, o Sérgio tá aquir, vai ajudar a gente a dizer, afinal, o que funciona pra gente se livrar dos pernilongos. Vamos ver a reportagem? Tá feia a coisa, vai. Com a chegada do verão, é inevitável o surgimento de pernilongos. Eles estão por todos os lugares. O excesso de calor e a chuva são perfeitos para a proliferação deles, mas é dentro de casa onde o inseto mais incomoda. Aquele famoso zum 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 no ouvido já entrega a presença do inconveniente por perto. E matá-lo o mais rápido possível chega a ser uma busca implacável. A vítima faz de tudo para se livrar dele. Distribui tapas para tudo quanto é lado, usa raquetes elétricas capazes de carbonizar o inseto. Vale tudo nessa hora. O pernilongo tem hábitos domésticos e noturnos, sendo responsável por atrapalhar o sono de muita gente à noite. Bolinhas vermelhas e coceiras são os principais sintomas da picada do inseto. Mas de onde vem tanto pernilongo nesta época do ano? Como evitar a proliferação do inseto dentro de casa? E como proteger as crianças? Fique ligado, porque essas e outras dúvidas vamos esclarecer agora no estúdio do Melhor para você. Gente, é o seguinte, a coisa tá feia. Eu tava perguntando pro Sérgio aqui, esse é o Sérgio Bocalini, ele é biólogo. Sérgio, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom ter você com a gente aqui. Porque eu tava perguntando pro Sérgio, Mari, Du e todo mundo que nos acompanha aí em casa agora, esse ano tá pior? Porque a sensação que eu tenho é que tá pior. É que tem mais pernilongo. Ele falou, Celso, na verdade a gente meio que esquece, porque esse ano é complicado, essa época do ano é complicada. É isso, Sérgio? Bom dia. É isso mesmo, bom dia. A gente acaba passando um período do ano sem uma presença tão forte do pernilongo, e quando chega o verão, principalmente essa época, dezembro, janeiro, que as temperaturas estão elevadas, aí os bichos vêm com tudo para se alimentar. E aí a gente fica com essa sensação de que a situação piorou em relação ao ano passado. Mas é fato, todos os anos nós vamos ter essas infestações nessa época. Exatamente. Então a gente tem que se proteger. Com certeza. E aí a gente trouxe uma série de possibilidades e alternativas aqui do que a gente pode usar. Eu fiz uma pergunta para o Sérgio sobre a comparação entre o pernilongo comum e o Aedes aegypti. Se o combate na nossa casa é da mesma forma. E ele daqui a pouquinho vai falar isso pra gente. Aliás, a Mari tem uma pergunta para fazer sobre isso. Daqui a pouco ela vai falar também sobre febre amarela aqui. Vou deixar essa pergunta para ela fazer daqui a pouco, porque ela estava levantando essa bola. Problema sério lá em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Daqui a pouco. Agora, vamos falar sobre então as alternativas. Eu vou começar pela história da raquetinha. Todo mundo tem que ter uma raquetinha dessa em casa. A gente está brincando com isso desde o começo, mas parece que no final da história é ela que salva a gente mesmo. Pensando numa proteção da pessoa, né, ela consegue realmente os pernilongos que estão voando ali ao redor, ela vai eliminar. Mas vai funcionar mais como uma terapia, né? É isso, né? E exercício físico que isso também, é bom também. Vai ajudar bastante. Mas esse pernilongo, ele acaba atrapalhando muito no momento do repouso, que a pessoa está deitada, dormindo, aí não tem como deixar a raquete ligada, ficar, né, alguém ali agitando ela. Então assim, ela mata, ela elimina alguns pernilongos, mas não vai ser a solução também não, né? Eu funciona mais com uma terapia mesmo. Tem um rapaz que mandou uma mensagem pra mim no meu Instagram, daqui a pouco eu vou pegar o nome dele, viu, Mari? E ele falou pra mim o seguinte aqui, Sérgio, ele falou, olha, esse negócio da raquete na minha casa não adianta, porque eu mato um, aí vem todos pro velório e vem um monte. É um negócio impressionante o que acontece. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele aqui. E eu vou deixar uma pergunta pra você. Não me responde ainda, mas é o seguinte. Isso foi uma dúvida que surgiu ontem na nossa reunião de pauta. Tem gente que mora em andar alto, 20º andar, 25º andar, e aí a gente falava, não, quem tá lá no alto não tem problema. Tem problema assim. O pernilongo chega lá, o que ele faz? Vai de elevador, sobe de escada, como é que é? Esses mosquitos estão demais. Um danadinho que é desse tamaninho, pra gente se virou um monstro, né? Um monstro, olha lá. Ó. Vai daí, desgramento. Seguinte, daqui a pouco você vai saber o que é mais eficiente. Vela de citronela, spray de citronela, esse negocinho aqui, o limão com cravo, o inseticida comum, aquele inseticida elétrico que você liga na tomada, a tela. O que é mais eficiente para você proteger a sua casa? O Sérgio vai falar pra gente. Mas eu deixei para você uma pergunta sobre a história dos andares altos. Nossa. Porque eu tinha uma sensação que quando o andar era mais alto, o pernilongo não chegava, mas parece que está chegando em qualquer lugar. Ficou mais esperto, pernilongo? Não, a gente tem o fator temperatura também, Zucca. Então, se a gente pegar esse período do ano que o ar está aquecido, então essa térmica
faz com que realmente eles consigam atingir um voo mais elevado e entrar em apartamentos e andares mais elevados. Mas pense em se tratando de 25º andar, ele vai de elevador mesmo. Ele vai de elevador? Vai de elevador, ele chega na portaria, entra na portaria, subiu alguém no elevador, ele vai junto e vai infestar os andares superiores. Você tava brincando, viu, Mário? O pernilongo vai de elevador mesmo. E aí? Ele sobe de elevador, filho da mãe, cara. Bom, vamos falar sobre a citronela. Deixa eu começar com a citronela aqui. A gente tem a vela de citronela e tem a citronela líquida, o spray de citronela. Funciona? Ele tem uma ação repelente, sim, né? Ele vai afugentar, porém é muito pontual. Ele vai atuar no espaço ao redor. Então você colocar uma vela de citronela no ambiente, achando que vai o ambiente todo ficar livre do pernilongo, não vai funcionar. Você está numa mesa, numa conversa, alguma coisa, você deixar uma vela acesa ali próximo, você vai evitar a presença naquele momento dos pernilongos que possam, porventura, picar alguma pessoa. A mesma coisa a citronela líquida, ela também tem um efeito, mas um efeito pontual, né? Ele vai fazer essa repelência, mas aonde ela tiver aplicada e por um período de tempo também que não é prolongado. Tem um produto que eu não estou vendo aqui, mas eu vou acrescentar aqui, que é o repelente que a gente passa mesmo na pele, que eu quero falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas olha, nosso WhatsApp está bombando, 11 97607 4982, 11 97607 4982. Eu quero saber o que você faz na sua casa para se livrar dos pernilongos. 2, você mora em andar alto e mesmo assim isso está atingindo a sua casa? Você acha que piorou nesse ano? Eu quero saber o que você está pensando dessa história e ouvir as suas perguntas também. Vai lá, Fabi, bom dia. Bom dia, Zuca. Olha só, pergunta vem da Joana, da região da Lapa, que está infestada de pernilongo. O pernilongo ataca mais à noite mesmo? Sim. O comportamento desse pernilongo específico, tá? Ele é esse que se desenvolve em rios e córregos poluídos. O comportamento dele é noturno. Ele vai ter uma ação muito mais quando começa o finalzinho da tarde, começa o anoitecer, e aí ele vai durante a noite, inclusive incomodando as pessoas que estão dormindo, né? Com o zumbidinho que fica no ouvido. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Aproveitando essa pergunta dela, como é que ela chama, Fabi? Oi, Fabi. Joana. A Joana. Aproveitando a pergunta da Joana. O que a gente faz? Final da tarde fecha as janelas? Isso é uma boa medida, porém com as temperaturas, exatamente, com as temperaturas elevadas fica uma situação um pouco difícil de aguentar também no ambiente fechado. O ideal seria as telas. As telas. Então vamos falar sobre isso. Então beleza, a gente pula para a tela, daqui a pouco eu falo sobre os inseticidas aqui no meio. Então, por exemplo, a gente instala esse tipo de tela, essa aqui é super simples. A Ana Paula, nossa produtora, ela comprou essa daqui hoje de manhã, no caminho para cá, porque a gente quis uma coisa que fosse acessível e fácil de encontrar. Olha só que bacana isso aqui. Uma coisa super simples, não importa a marca, vários modelos diferentes. É um adesivo com velcro, aí você cola isso daqui, não precisa de instalação complicada nem nada, você cola isso aqui em volta da janela, em volta da janela, aí você coloca a tela. E tem vários tipos, além das que você contrata, gente que vai instalar, esse negócio funciona? Funciona. Eu acredito que seja uma das melhores medidas para a população utilizar, porque assim você vai impedir que o pernilongo entre na residência, entre no seu quarto, e você vai ficar tranquilo ali dentro. Então, utilizar as telas sem restrição é importante. Até, eu estava outro dia conversando com alguns colegas, né, em casas do interior, a gente ainda vê muito, inclusive, as portas, né, os espaços das portas com tela. Então, se a gente começa a adotar esse dispositivo, a gente vai diminuir bastante o incômodo. Eu estava na África agora, Mari, e aí num lugar lá, num dos pontos lá no safari, quando a gente entrou no quarto, o quarto estava todo, a cama estava toda coberta por aquela tela. Como chama aquele negócio? Aquele véu que fica... aquele véu que fica. Em alguns lugares do Brasil isso é muito comum. A região norte do país usa muito. Agora aqui, em São Paulo, a gente não usa mais isso. Isso é uma coisa que funciona também? Funciona. Colocar principalmente crianças, né, que na cama ou então no berço, você colocar aquele véu em cima das camas, do berço, vai funcionar muito. Mosquiteiro. Aquele véu mosquiteiro vai auxiliar demais, né? Dá pra colocar isso em volta da tua cama pra você dormir mais tranquilo. Sossegado. Olha só, coisa simples e não deve ser cara. Eu não sei o valor, mas deve ser caro. Vai, Fabi, pergunta. Olha só, Zuca, a Marlene de Osasco, ela tem uma dúvida. Ela ouviu dizer que o uso de inseticida acaba fortalecendo o pernilongo. Tem essa relação? Nossa, que pergunta muito boa, porque a gente sempre tem dúvida em relação a isso. Ele tá mais poderoso? Não fortalece ele, mas a gente pode ter algumas situações onde a gente passa a selecionar indivíduos resistentes ao inseticida.
Então, o uso muito constante de determinadas substâncias químicas, determinados inseticidas, a gente pode ou induzir um processo de resistência e aquele produto não ter mais o efeito. A gente precisa tomar alguns cuidados. Tá ligando a televisão agora, a gente está recebendo o Sérgio Bocalin, a gente está falando sobre a invasão dos pernilongos e o que você faz na sua casa. Coloca a tela na janela, usa a raquete, usa a citronela. O que funciona de verdade? Tem inseticida mais poderoso do que o outro? Todo inseticida funciona? Você vai depender da molécula e do ativo químico que os inseticidas apresentam. Você tem alguns que têm um efeito mais rápido ou mais demorado, dependendo, lógico, do grupo químico, mas em geral todos eles funcionam. O que a gente precisa ficar atentos... Como usar? Como é que a gente usa isso? Porque é o seguinte, a gente ouviu o barulhinho do pernilongo, aí você sai espalhando inseticida em cima da tua cama. Não é assim, né? Como é que você usa esse produto de forma correta? Tem gente que mata afogado, né? Então, acaba... O ideal é pegar assim no ambiente que vai ficar com as pessoas, ou no quarto, quando for se deitar, antes de ter pessoas ali, né? Você aplica o aerossol, o inseticida, deixa as janelas fechadas para que ele tenha um efeito nos mosquitos que estão ali dentro. Quanto tempo Depois antes? disso, pelo menos uns 15 minutos antes de ter o pessoal circulando, para evitar que as pessoas fiquem respirando também esse inseticida. Então 10, 15 minutos, aplica o aerossol ali, depois entra, vai deitar, que vai ficar tranquilo. Lembrando que esse produto ele vai matar o inseto, se você abrir a janela, você vai deixar entrar os outros. Ele não tem uma ação residual na atmosfera daquele ambiente. Então aplicou, o que tiver voando vai ser atingido e vai morrer. Depois disso ele não vai ter nenhuma ação. Ele não cria uma proteção? Não, ele não cria uma proteção. Olha, daqui a pouquinho eu vou deixar uma dúvida aqui, que até foi uma dúvida da Mariana, que é a comparação com a Aedes aegypti. Se eles vêm do mesmo tipo de situação. Não, você sabe que não, mas daqui a pouco ele vai explicar isso direitinho pra gente. Então a gente tem que tomar cuidados diferentes com a higiene na nossa casa. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ainda sobre essa questão dos inseticidas, você falou que ele não tem um efeito residual. E esse que a gente liga na tomada? Porque esse aqui é o mais comum. Eu tenho a impressão, eu particularmente, que esse aqui é o que mais funciona. Ele tem uma ação bem interessante. Esse com o líquido, então os que são com as pastilhas também. Aqui, a pastilhinha está aqui, tem né? a pastilhinha aqui que são utilizados, né? Porém, a gente precisa observar as recomendações dos fabricantes, né? Primeiro, ele tem uma ação repelente. Tá? A nossa ideia é afugentar o pernilongo do ambiente. Então, a gente coloca na tomada, deixa ele funcionando e janela aberta para ele poder sair. Tá. Se nós deixarmos o ambiente fechado, o que vai acontecer? Ele vai se sentir incomodado, ele vai buscar pontos para ficar escondido, atrás do armário, atrás da cortina. Isso aqui isso não mata? Não, ele vai provocar a repelência do mosquito. Tá ligando a televisão agora? A guerra aos pernilongos. A gente está mostrando para você como se livrar deste inferno que é o pernilongo, que tomou conta de vários lugares do Brasil. Isso não é só em São Paulo, não. Aqui em São Paulo está feio, mas isso tem em vários lugares do Brasil. Então a gente está te mostrando como se livrar dos pernilongos hoje. O que realmente funciona é tela, é a tal da raquetinha, é o inseticida de tomada, é o inseticida spray, é dica caseira, tô chegando nela daqui a pouquinho, é a vela de citronela. O que funciona? Vai prestando atenção que a gente está aprendendo aqui. Então esse negócio aqui, como é que a gente usa isso? Tem alguns que funcionam, que tem até timer, esse aqui acho que tem 8, 12, não sei o que lá, quantas horas. A gente liga isso só à noite, liga isso no final da tarde, deixa ligado o dia inteiro, como é? Como o principal período de incômodo vai ser no anoitecer, então começou lá pelas 5, 6 horas da tarde, eles já começam a atividade, né? São as fêmeas também, assim como no caso do Aedes, são as fêmeas que vão picar as pessoas, elas estão buscando sangue para maturação dos ovos, então nesse período elas começam a atividade. Então, começou a entardecer, né, 6 horas, coloca lá na tomada e deixa o dispositivo Que horas? funcionando. Repete pro pessoal então, vamos lá. Quem vai usar esse daqui? Umas 6 horas da tarde, você já coloca isso na tomada e deixa ele funcionando. Até de manhã? Nesse período. Você pode deixar de manhã, então esse período que vai ficar com as janelas abertas para ele poder repelir, né? Depois, quando você vai dormir, você pode desligar. Se você for dormir com esse equipamento funcionando no quarto, observar que ele não pode ficar do lado da cabeceira da cama. Tá, você fica respirando isso. Esse produto. Então você coloca afastado uns 2 metros ali da cabeceira para você não ficar respirando diretamente o produto. Eu preciso de quantos desses para um quarto? Um desses é suficiente para Um desses é suficiente para um quarto. Funciona bem. Funciona bem. Tá bom, vamos lá. Deixa eu falar sobre uma dica caseira aqui. Tem mais pergunta aí, Fabi? Tem muitas perguntas. Vai, manda ver. Olha só, Zuca, a gente está falando que esse é um problema de São Paulo, mas estava chegando pergunta de Santa Catarina, Obrigado, Minas gente. Gerais, da Paraíba, muita gente com dúvida. Vai lá. O Luciano, ele pergunta qual que é o tempo de vida do pernilongo? Assim
O pernilongo, como os insetos em geral, ele tem uma dependência da temperatura. Quanto mais quente, né, o ciclo biológico dele fica muito mais acelerado, o período de vida dele vai ser menor, porém ele vai se reproduzir muito mais, ele vai completar Fazer mais o seu estrago. ciclo, mais estrago. A gente pode colocar que no verão, né, da hora que ele nasce até a hora que ele morre, o ciclo de vida dele vai durar uma média aí de uns 30 dias, mais ou menos 40 dias. É um período relativamente Tudo isso rápido. esse cara vive? Vive. Meu Deus, o estrago que faz um pernilongo vivendo 40 dias. Desgraçado, fala. No inverno ele vive mais tempo, porque a temperatura baixa. Mais ainda? Mais tempo. Só que assim, o processo de desenvolvimento dele é mais lento, ele vai se reproduzir de uma maneira mais demorada, então não dá essas infestações altas. E uma fêmea, nesse ciclo de vida dela, são quantos pernilonguinhos? Ela consegue deixar aí uma quantidade bem interessante, né? Ela, se a gente considerar o período que ela vai colocar os ovos, aí uma média de uns 200, 300, 400 descendentes ela vai com certeza deixar no ambiente. 300, 200, 300 pernilongos com uma lei de pernilongo. Olha o que ela faz, meu Deus do céu. E ela tem uma coisa interessante, Zucca. Diferente do Aedes, né, Tá. que buscam uma fonte de água limpa, um recipiente, Vamos entrar nessa agora, vai lá, fala então a diferença ela entre eles. coloca em rios, né, os ovos das fêmeas elas vão buscar córregos e rios, normalmente poluídos, ricos em matéria orgânica. Então essa beleza do Tietê e do Pinheiros, essa coisa cheirosa, é uma festa para eles, é Extremamente isso? favorável, extremamente favorável. Apesar que assim, a prefeitura aqui de São Paulo ela tem feito um trabalho muito interessante. O nosso principal problema é o Pinheiros. O Tietê tem, mas não tanto quanto o Rio Pinheiros. Não. É verdade, quem mora perto do Rio Pinheiros sofre muito com isso. Porque a correnteza do Pinheiros é muito branda, é uma correnteza muito lenta e é um ambiente propício. Então, essa água quase parada, rica em matéria orgânica, muito esgoto, né? O nosso esgoto ele não é, a quantidade de esgoto tratada é muito pequena, né? Então você tem uma quantidade de matéria orgânica assim avassaladora. A prefeitura ela tem feito um bom trabalho no Rio Pinheiros, porém a gente não tem como a prefeitura não consegue atender todos os córregos do município. Você tem os córregos também com essa relação acontecendo. Bom, a gente está falando sobre os produtos que você pode comprar. Então é a tela, é o inseticida elétrico, é o inseticida spray. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse negócio aqui, que isso é muito comum. A citronela. Bom, tem um negócio que é o limão com cravo. Essas receitinhas caseiras funcionam. E se você na sua casa tem alguma receitinha caseira, manda um WhatsApp pra gente também, alguma coisa que você percebeu que funciona, e eu já vou perguntar aqui pro nosso entrevistado se funciona mesmo, ou se você deu sorte. Então, se você tem alguma receita caseira, manda por favor essa dica. Então, minha próxima pergunta pra você é: qual é a receita caseira que de verdade funciona? Agora, Celso, uma coisa interessante, tem muita criança que está de férias, férias escolares, e a criançada fica de maiô, quem está na praia ou no sítio, enfim, e tem os protetores que hoje tem a proteção também. Eu passava sempre na minha filha, graças a Deus nenhum mosquito pegou. Ainda bem. Funcionou. É verdade. Eu queria perguntar sobre a eficácia. É isso vale aí. a pena? Vale a pena, Edu. O repelente que a gente passa na pele. Sim, vale a pena. Como o Edu falou, você tem alguns protetores Até solar, protetor solar que já vem combina com exatamente, já vem com repelente. É importantíssimo as pessoas passarem isso, né? E observar também o tempo de duração do repelente, né? Porque alguns têm um tempo de duração menor, curto, outros mais prolongados. Então é importante utilizar isso como ferramenta mesmo. Mas a gente pode usar isso para dormir também? Então, para dormir... Não com protetor, né? Que você não vai dormir no sol, né, meu amigo? Não é isso, tô falando... Você até pode passar no corpo para repousar, né? Para você descansar, para pelo menos afugentar o pernilongo. Só que você tem uma coisa interessante, Zucca. O pernilongo, ele tem alguns fatores que atraem ele para entrar dentro de uma residência e ficar próximo às pessoas, né? Um deles, o que é? Peraí, então calma. Isso eu quero saber. O que a gente pode fazer para evitar que ele entre, para nossa casa não virar um imã de pernilongo. Eu só quero mostrar uma coisa antes de mostrar a próxima pergunta da Fabi. Mostra para mim aqui, ó. Enquanto o Edu dava a dica dele, eu só fixei a tela aqui na nossa janela, só para você ver como é fácil, ó. Um velcro com fita adesiva e pronto. Isso é um modelo, gente. Tem vários modelos, entendeu? Isso aqui é só para você ter uma ideia de como é simples você fazer isso. É isso aqui, acabou, tá feito e tá pronto. Simples desse jeito, super prático, super fácil. Fabi, pergunta. Olha só, Zucca, você pediu para que as pessoas mandassem receita caseira. Obrigado. Tá chovendo receita aqui, a gente já tem mais de 7 mil WhatsApps, porque esse assunto de pernilongo incomoda o brasileiro de norte a sul do país. Pernilongo. E agora, a receita caseira vem lá da Bahia, de Nilo Peçanha. O Marcos diz o seguinte: ele mistura farinha com pó de café e queima. Fica um odor forte.
Eles preferem aguentar o cheiro forte do que aguentar os pernilongos. Essa é a receita que vem lá da Bahia, Zucca. Vai lá. Na realidade, não é o odor que vai afugentar, é a fumaça. A fumaça. É a fumaça que vai estar afugentando eles ali em volta. Então, você vai ter essa situação, né, de liberação da fumaça no ambiente. Isso vai propiciar naquele momento a repelência. Mas cessou, os bichos vão voltar também. Mas para aquela situação, pelo menos dependendo do local que você for, as pessoas vão ficar, se isso se permitir também você fazer essa queima, né, repeliu eles, fecha a janela, e aí eles lá de dentro, aí você fica sossegado sem a presença deles, né? Perfeito. Mas a casa tem que estar vedada, realmente, para eles não entrarem depois. Tá. Pergunta do Rogério Barolo, tá me perguntando aqui, nosso editor executivo, sempre preocupado com os pernilongos, depois que ele leva a picada, faz o quê? Passa álcool, passa sabonete, passa remédio, faz o quê, hein? Algumas pessoas são têm uma sensibilidade maior do que outras. Então você tem algumas pessoas que têm um processo alérgico maior e acaba desencadeando, né? Para essas pessoas que já sabem que vai ter essa reação, orientação médica para ter um antialérgico, uma pomada, alguma coisa para poder passar ali para evitar que aquilo se prolongue ou fique mais acentuado. Então a gente sempre recomenda, viu que já tem esse processo de alergia que é frequente, procura o médico. Procura o médico, que ele vai dar a melhor indicação do que passar ali. Antes da gente terminar, esse negócio aqui, como é que usa isso aqui? Esse daqui é muito antigo, né? Essas muito espirais. Antigo, da avó. É da avó. Eu lembro quando a gente ia pro litoral, quando eu era pequeno, minha avó já utilizava essa Lembrei espiral, exatamente né? da minha avó. Então ela vai funcionar com a queima, né? Então você vai ter a liberação, ele tem substância química, ele tem um inseticida aqui, e ele vai sendo liberado com a presença da fumaça. Tá. Mas a principal função dele também é repelência, repelir os mosquitos que estão dentro do ambiente. Não é aconselhável deixar isso queimando com a pessoa dormindo no quarto, senão ela vai ficar respirando também o produto. A mesma dica, né? Põe para queimar, deixa a janela aberta para os mosquitos saírem, depois fecha e apaga o incenso aqui para ele não ficar queimando com as pessoas respirando. Pra gente terminar, essa dica do limão com cravo, funciona? Essa receita caseira, funciona ou não funciona? Olha, a ação é muito pequena, não vai funcionar não. Não vai adiantar, não vai ter o resultado esperado. A gente precisa dos inseticidas mesmo precisamos, e da ação física que é a tela. Uma outra coisa, dependendo de áreas maiores, né, um condomínio, numa área comum de um condomínio grande, então de uma indústria que os pernilongos estão incomodando ali o trabalho das pessoas, pode contar também com o trabalho de empresas especializadas, né, para fazer toda uma ação externa através de nebulizações, né, para baixar essa infestação. Lembrando que tudo vai ser paliativo, que o problema é o criadouro, que são os rios poluídos, né? Então a gente vai estar trabalhando com tudo isso, mas sempre pensando que se não for tratada a causa mesmo, onde eles estão nascendo, não vamos ter resultado. E na nossa casa, tomar cuidado com água limpa, parada, para evitar o Aedes aegypti. Exatamente, é que as pessoas às vezes podem confundir, né, que está fazendo esse trabalho todo e não vai ter problema mais com Aedes e esquece dos criadores. Não, a Aedes continua tirando os criadores, prestando bastante atenção nisso. Perfeito. Você tinha um abraço para mandar? Eu tenho que pagar um mico, Toronagá, pessoal do Colégio Agrícola de 87, tá aqui o meu beijo e o abraço para vocês. Perfeito, tá aí, tá dado um abraço. Olha, entra no site, é a Prague, é isso? Prague.org.br. Prague.org.br tá aqui na tela. Pra você pegar mais informações e entrar em contato com o Sérgio Boccalini, que é biólogo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pelas dicas, viu?